Boa noite. Olá, Olá, tudo bom, querido. pessoal? Tudo em Tudo ordem? bem? Tudo em ordem, graças a Deus. Tudo jóia. Boa noite, Já pessoal. Sejam estamos. bem-vindos. Esperar mais um minutinho aí e começar. Claro, à disposição. Pois bem, pessoal. Sou o Wilson Roberto e temos aqui hoje a presença do nosso querido amigo Gustavo Rocha, e que ele Prazer. vai falar um pouco hoje sobre softwares jurídicos. Então, Gustavo, o que é que você tem a sugerir? O que é que você vê hoje no mercado? Qual é a necessidade que você vê hoje para o advogado? Ou um pequeno escritório, um médio, até mesmo um grande? Perfeito. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Wilson, mais uma vez. Eu acho que é uma questão bem importante de ser colocada quando a gente fala de software, principalmente o elemento de que o software sozinho não resolve muita coisa. O que tu precisa efetivamente é da gestão em primeiro lugar. O software é uma ferramenta, e uma ferramenta que pode ser muito útil, mesmo sendo um software às vezes pequeno, mesmo às vezes sendo um software médio ou um software grande. Categorizando o software jurídico para dar uma linha geral para o pessoal, o primeiro momento seria entender que o software pequeno, ele não tem muita automação. Software médio hoje, depois a gente pode falar um pouco até sobre preços, ele já tem uma automação um pouco maior, e os softwares grandes estão utilizando inclusive inteligência artificial. Nesse sentido, Mas não impede também que os pequenos softwares também, os softwares parecem ser simples, mas também pode ter uma pequena inteligência artificial também, né? Que a maioria que elas utilizam, são, de certa forma, são as automações, né? Então, de certa forma, isso. ainda não há ainda uma inteligência artificial amplamente utilizada, né? Hein, Gustavo? A inteligência artificial ainda é bastante restrita. Na verdade, E ela é muito, utilizada para poucas coisas. e muito baseado em semântica, né? Sim, Ou seja, muito baseado ainda. sinônimos. O Isso. aprendizado ainda dela é nesse sentido, né? Tanto é que se ela É, aprender errado, danou-se, ela né? Já era. é um Esse é o bebê ainda, grande. né? É um bebê, né? Ou é Desculpe. um feto. É um bebê. É um É. feto. Até mesmo um feto. Sim. Com certeza, nesse sentido, no direito nós estamos ainda engatinhando. Em outras áreas já existe tecnologia de inteligência artificial bem mais avançada. Na questão de Não, software, eu vejo até. Eu tenho tido uma procura até bem um grande. caso recente, né, Gustavo? Teve o caso da Hering, né? Que a Hering Sim. estava na loja, estava lendo, estava fazendo leitura facial, justamente para Uhum. fazer um atendimento melhor para o seu cliente, e a Procuradoria, foi o PROCON, Uhum. pediu informações de como é que estaria dando essas coletas dessas informações, E desses como dados. utilizando depois, né? Que a É, questão toda dos dados é esse, né? Eu vou coletar esse é, dado e vou utilizar ele como depois. mas Aliás, o que é interessante também, que o governo é que vai atrás reclamar, mas ela vende dados. Dados sim. se você entrar na CEP, tem o Data Valid. Se alguém já viu Uhum. aí o Data Valid, pessoal, o Data Valid ele faz validação, inclusive biométrica. Ele faz verificação, diz que você é você ou não, baseado na sua fotografia que você fez a CDH, ou qualquer outro Uhum. documento que tenha sido feito uma fotografia sua. E agora com o documento único vai ficar mais fácil ainda. Ou até Toda essa. mesmo. Não, mas aí também as coletas nossas são feitas quando você entra no aeroporto também, por exemplo, no voo internacional, o pessoal tira sua foto na entrada, na Uhum. saída. Então, de todo modo, essa leitura facial está sempre sendo renovada e aí Uhum. alimentando o sistema para melhorar os algoritmos e como ela vai interpretar as informações. Sim. É o que já está acontecendo em tempo real em alguns lugares, principalmente aeroporto, né? Já acontece, É, inclusive, em tempo real. e Nós muitos temos uma fast regra. foods, e muitos fast foods também, Gustavo, Uhum. já faz a entrega já faz o pedido do cliente, o pré-pedido do cliente, aí chegar totalmente no totem, ele Uhum. viu a foto quem pegou a leitura facial do cliente, ele já sabe aí qual é basicamente o que ele pede, ele já vai aparecer lá como opções o que o cliente sempre pediu, Sim, justamente para facilitar o processo de compra. claro. É o que já existe também, na verdade, já é feito, na verdade, esse algoritmo hoje por palavras, né? Amplamente utilizado pelo Google e agora
A leitura facial é mais uma faceta desse sistema. Assim como nos ERPs jurídicos, a questão de utilizar o assistente de voz está entrando muito em moda. Tem muita gente já desenvolvendo essa questão de se conversar com o software e não digitar mais para pedir relatório, para pedir informação, para buscar as questões de dados. Além dessa questão, obviamente, da questão tanto biométrica quanto facial. Uma questão importante, eu acho que para aqueles que estão nos ouvindo, entender sobre software, é que a questão de tu ter um software jurídico, mesmo que seja para um pequeno escritório, ele pode realmente fazer uma diferença competitiva na hora de entregar um resultado para o cliente. Isso é o que eu acho que deveria ser o principal ponto de apoio que o advogado deve buscar na hora de contratar um sistema. Eu vejo muita gente querendo buscar sistema para resolver problemas que, na verdade, a gestão resolve. Nós precisamos contratar sistema para automatizar os processos que não merecem o pensar humano, que são questões muito básicas, elementares e que hoje já fazem. Exemplo prático, né? Vamos falar sobre exemplos que eu acho que é o melhor caminho. Hoje nós temos softwares de custo médio, ou seja, não são softwares mais baratinhos, mas também não são caros. Custo médio, que faz o quê? Ele pré-lê a nota de expediente por palavra-chave, pré-classifica essas notas lidas já com o tipo de recurso, e ele precisa de aprovação humana do advogado, obviamente, ou da controladoria, para validar se o robô acertou. Se o robô acertou, todo o cálculo de prazo, dias úteis, D-1, toda aquela questão de gestão é automática, não tem mais intervenção humana. E isso está disponível, para o pessoal ter uma ideia, né, de valor, inclusive no mercado, por softwares que, em média, custam R$500, R$600 mensais. Então, tu tendo uma noção hoje de software médio, né, dependendo, claro, do número de usuários, dependendo de algumas outras facetas, tu vai ter uma automação. Vai atualizar também, né? Tem alguns softwares que não cobram por processo, cobram principalmente por usuário, né, que hoje é um dos maiores ferramentais que tem. Recentemente até fiz um teste, estou com uma licença de teste de um sistema que não cobra nem por usuário e nem pelo número de processos. Ele cobra pela quantidade de protocolos que tu faz. Uma coisa bem interessante. Eles fizeram um esquema... Esse é o 2ADV. O ADV. Eles fizeram um esquema bem diferente. Utilização de protocolos. É bem interessante. E tem que também, né, Guga, eu preciso também fazer aquela startar aquele produto também, né, que você conheceu também, né, que é aquele gestão, aquele fluxo de documentos, com workflow todo de aprovação de petições, de procurações, contratos, e tudo mais que pode fazer, né? Que também uma ferramenta fenomenal. Aquela ferramenta que eu criei. Sim, hoje nós temos no mercado, eu acho que falando de automação, nós temos no mercado muita coisa boa que não está num custo alto. E isso que o advogado muitas vezes está fugindo, ele não está conhecendo, ele não está sabendo buscar. Eu acho que esse é um ponto que precisa ser colocado em voga. Né? Tem coisas que têm um custo operacional médio e que o advogado, às vezes, por desconhecimento... Pois não. Guga, existem macros, preenchimento de formulários via Word e Excel, que pode fazer toda a sua petição. No LibreOffice também. Basta que você criar comandos, criar o formulário para preenchimento. Vamos dizer que você tem uma execução de um cheque. Você vai precisar o quê? De um cliente X, você já pode fazer o pré-preenchimento modelo, cliente A, vai executar cheque, certo? Pronto, ele vai preencher. Qual marca? Ela está lá. Vai preencher o formulário. Nome do réu, endereço, e-mail, valor da carta. É só um cheque? São dois? E você, com o manualito ali, você preencheu aquele documento ali, ele já entrega o documento todo pronto. Você não vai ter que preencher campo a campo no documento. Você perde muito mais tempo que você preencher o próprio formulário. O formulário já está customizado para lhe dar isso, pessoal. Isso aí já está disponibilizado há muito tempo no Word. Usemos isso, pessoal. Mas, Poliana, o Excel ele pode ser utilizado também para preenchimento de dados de formulário em documentos Word. Existe um tipo de integração a esse nível. Eu não sei como é que faz, mas existe. Eu já vi muitas pessoas dizendo que pode fazer esse link entre o Excel e o Word. Mas o Word é uma função de preenchimento de formulários. Sim. Em fato, na verdade, grande parte dos softwares que trabalham com banco de petições utilizam essa regra. Macros, né?
fazem esses macros através de formulário, são macros. O que nós temos hoje também, que são chamados de peças dinâmicas, que é bem interessante, são pedaços da peça. Então, tu vai lá e bota, por exemplo, eu quero fazer uma execução. Eu vou lá e boto, ou embargos, por exemplo, eu boto preliminares, eu quero a preliminar de nulidade disso, eu quero isso. Tu bota títulos, na verdade, que já estão pré-configurados no sistema, e ele monta toda a peça uma vez só. Isso pode ser usar a modalidade de abreviação de correção automática do Word. Por exemplo, posso estar audiência não. Audiência não quer dizer que no pedido lá eu vou requerer que não tenha audiência de conciliação. Então, esse comando, audiência não, ou AUD, NAO, vai já puxar o comando lá de dizer no pedido que o requerente não deseja audiência de conciliação. Portanto, não designe a referida audiência. Sim. Tem um comando bem interessante do Word, até para quem usa o Word, né? A questão do Alt F3. Que é um comando bem interessante porque tu faz uma petição, por exemplo, de juntada inteira. Dá Alt F3 e escreve, vai abrir uma telinha e tu vai escrever juntada. Num novo documento, tu vai só começar a digitar o J-U-N, ele vai aparecer juntada, tu dá Enter, ele puxa a petição inteira. É um comandinho de autocompletar, né, do próprio Word tem, que tu pode salvar pequenas coisas. Isso também, né? É isso aí mesmo. Exatamente. É o que eu falei agora. É a questão de automatizar processos, né? Quanto mais tu fizer eletronicamente rápido, tu vai ter eficiência. A questão toda do software, eu vejo, é que as pessoas muitas vezes, ao invés de buscar a tecnologia e utilizar o que a tecnologia oferece, elas acabam fazendo o quê? Elas acabam utilizando 10, 20% que a tecnologia oferece e não trazendo resultado prático e efetivo. E aí reclama que o sistema é ruim, que o sistema é caro, que o sistema não presta, que o sistema não tem recurso. Quando tu vai conversar com as pessoas e explicar o que o sistema faz, elas ficam maravilhadas. Porque elas começam a compreender o quanto ele serve, o quanto ele utiliza e o quanto ele traz de resultado prático. É um convite que eu faço. Tanto é que as empresas novas hoje, as empresas mais atuais em tecnologia, elas fazem hoje a cobrança do start, ou seja, é o treinamento para conhecer a ferramenta e eles cobram um valor de R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000, que é justamente o treinamento, a adequação da ferramenta com o trâmite inicial. O que é que se fazia assim antes? O pessoal só pensava em vender a ferramenta sem o treinamento. Por isso que o pessoal foca hoje no start um pouco mais caro, que demanda hora homem, enquanto que na licença você paga um valor mais ínfimo. Sim. A questão hoje nossa de treinamento, eu vejo também com um certo cuidado, o pessoal treina muitas vezes a questão só sistêmica. Eles não procuram treinar a questão de gestão em conjunto. Nesse sentido, é que às vezes fica falho o próprio treinamento. Eu vejo que eles vão lá treinar telinhas, né? Do tipo, é campo nome, é campo comarca, é campo isso, é campo aquilo. Os advogados pensam, isso é muito óbvio, eu não preciso desse tipo de coisa. Quando, na verdade, se tu faz um padrão e utiliza esse padrão de uma maneira adequada, tu vai depois poder fazer todos esses macros que nós estamos falando, poder fazer toda essa automação, porque o banco de dados vai existir. Na verdade, o problema todo é que não existe, na maioria das vezes, banco de dados, porque o advogado cadastra 10 coisas iguais de maneira diferente. Esse é um grande problema, na verdade, da tecnologia ainda hoje. E isso é um problema não só nosso, é um problema do próprio judiciário, é um problema, na verdade, para a jurimetria, é um problema para toda essa parafernália tecnológica, porque ela utiliza bancos que muitas vezes não se conectam porque tem lançamentos de formas diversas. Em termos de sistema, inclusive, e treinamento, uma das coisas que eu vejo com muita preocupação é que não se faça treinamentos assodados, treinamentos corridos, né? Como tu falaste agora há pouco, eu vou pagar um treinamento de 3, 4 mil reais, homem-hora, para fazer esse treinamento. Escolha, dentro da linha de tempo que esse treinamento vai existir, não faz 2, 3 treinamentos, tudo na mesma semana. Faz o treinamento com as equipes, dá um vagar para isso, dá um tempo para isso, faz novos treinamentos para dúvida. Tu nunca vai ter dúvida daquilo que tu nunca viu. Tu não vai ter dúvida se tu não tiver um pequeno uso do sistema antes. Tu não vai ter dúvida porque tu vai achar tudo lindo e maravilhoso, porque na mão de quem conhece funciona. Agora, quando o cara vai embora e tu não lembra nem como é que tu acessa o sistema, é que tu te apavora. Daí a necessidade efetiva de treinamentos contínuos. Eu, quando ministro treinamento de sistema,
eu procuro fazer sempre pelo menos um expositivo, que é aquela coisa eu falando, e o resto todos os usuários na máquina, testando, fazendo em ambiente de teste, lançamentos, fazendo em ambiente de teste agendamento, entendendo como é que vai aparecer na tela dele, como é que ele tira relatório, como é que ele vai buscar informação, ele pegar o dia a dia dele e colocar na prática. Porque é isso que vai fazer a efetividade ou não do sistema. E um outro ponto que eu vejo também que acontece muito nos escritórios de advocacia, em departamento jurídico é menos, mas em escritório acontece muito, é a questão deles utilizarem o sistema, porque foi oficial, porque o chefe mandou, e trocentos controles paralelos. Seja planilha, seja papel, seja post-it às vezes, seja o que for. A necessidade que nós temos do controle paralelo tem uma palavrinha, que é segurança. E segurança dentro do sistema, ela só acontece quando tu utiliza, conhece a ferramenta e sabe o que tu está fazendo. Daí a necessidade realmente de nós fazermos um treinamento e principalmente uma implantação de uma maneira adequada, mais pormenorizada. E principalmente, gente, botar no papel. Não adianta o pessoal vir, onde é que está a informação disso? Qual é a regra que eu criei? Bota a regra no papel, coloca por escrito. Amanhã ou depois vai entrar um colega, tu sabe como é que tu fez aquilo. Amanhã ou depois tu vai ter um outro sistema formatado, uma outra pessoa dá uma ideia diferente de fluxo, tu vai ter aquilo documentado e pode repassar para os colegas aquela informação. Isso é essencial para a manutenção do sistema. Guga, Oi? aí tu agora, Josnei Oliveira e doutor Rafael Lima, pessoas magníficas da advocacia, viu? O Josmei, por exemplo, é um grande conhecedor da tecnologia. Né, Josmei? Ele pode falar depois conosco também, um pouco também sobre softwares também e banco de dados. Como claro. base também do empresa que ele tinha, que era htbase.com. Excelente caso. Interessante. Nesse quesito de sistema, muitas vezes também, além da implementação, a manutenção do sistema, ela tem que ser vista com uma continuidade. O sistema como um serviço, que é algo que hoje os softwares jurídicos são, por isso que tu paga uma manutenção, por isso que eles atualizam, por isso que eles trazem novidades, ela tem que ser vista também pelo advogado como algo contínuo. O advogado muitas vezes implementa um sistema e acha que aquilo acabou, que ele nunca mais vai ter que lidar com aquela realidade foi entregue, agora os estagiários que se virem, ou os advogados júniores que se virem, eu não quero mais saber. Isso é um erro estratégico. Quanto mais a tecnologia evolui, ela evolui muito rápido, na verdade, nós temos a realidade de aprender e utilizar cada vez menos o erro humano, cada vez menos pessoas para tarefas burocráticas e aproveitar o melhor da tecnologia. E é aí que eu me refiro que é importante e essencial que o advogado conheça e vá atrás. Que ele busque os fóruns, que ele pesquise, que ele não compre só porque é bonitinho ou porque foi um colega que indicou. Isso é outro erro básico. Ah, mas o fulaninho lá tem um escritório, o sistema dele é maravilhoso. Mas será que a realidade dele se aplica à minha realidade? Será que eu tenho a similaridade necessária para poder utilizar aquela ferramenta de uma forma adequada ou como ele utiliza? Na maioria das vezes a resposta é não. Na maioria das vezes nós vamos criar o nosso próprio meio, nossa própria forma, nosso próprio jeito de agir. E aí eu acho que é um case interessante para se desenvolver. Ô Guga, acabou de chegar aqui uma pergunta aqui. Claro. A pergunta é a seguinte aí. Onde entraria a lei de proteção de dados nessa nova tecnologia jurídica, nesse software de automação jurídica? Perfeito. Tem que saber também, né, pessoal, que esses dados são os dados do próprio processo, né? São dados públicos. Ele está lidando Sim. com dados que são públicos, ou até mesmo fornecidos pelo cliente dele, entendeu? Então, sim, isso aí, por si só, não está a LGPD, né? Porque estaria todo. Sim. No entanto, seu cliente tem o direito de saber o que ele está armazenando das suas informações, né? O que vem muito se debatendo seria a questão de autorização, consentimento, né? E baseado dentro do legítimo interesse, que é o processo, obviamente, para te poder utilizar esse dado e ficar com esse dado por qual tempo, né? Isso. A temporidade do dado também é importante. Então, muitas vezes o advogado... Eu, particularmente, eu nunca vi um cliente reclamando dos dados que eu tenho dele, porque justamente ele sabe que ele está em boas mãos e eu tenho que saber desses dados e poder fazer o meu trabalho. Sim. E se eu não souber, eu vou entrar em escuras por fazer baboseiras. Sim. O que eu vejo importante para o advogado, entre aspas, digamos assim, se precaver, é colocar esses consentimentos de forma clara no próprio contrato de honorários, colocar isso de forma clara, às vezes até na própria procuração, para que não hajam dúvidas, né? Aquela história, por que a gente tem um contrato? É para quando dá problema, né?
Então, a gente ter tudo com o cliente, as informações lá dentro, de forma autorizada pelo cliente, é uma garantia muito boa e já nos dá uma boa segurança dentro do procedimento. Não, claro. E é sempre bom também usar e-mail, né, para você registrar tudo, né? Sim, documentos. Por exemplo, pessoal, você pode hoje, pessoal, ter contas com armazenagem ilimitada. A minha conta mesmo de e-mail no G Suite é limitada, pessoal. Para que eu vou apagar um dado se eu posso um documento ou qualquer coisa, um contrato, se eu posso requerer depois lá no e-mail e pesquisar esse documento? Sim, com certeza. Até mesmo uma prova para você, né? Só que muita gente tem o hábito também de ficar pagando os e-mails tempos e tempos, né? Hoje não é uma coisa necessária. Realmente hoje não é necessário. Em termos de tecnologia, hoje está muito mais barato o armazenamento, que já foi em outros tempos. Hoje um custo básico para te armazenar, por exemplo, 100 GB vai sair R$7, R$8. Então, tu não precisa ter uma realidade de ter trocentas informações despejadas para fora, tu pode armazenar tudo num lugar só. É muito barato, realmente, para que seja aplicado. E um cuidado que eu vejo também são as integrações, que eu acho que é essencial falar sobre isso, em razão de que integração... Vou pegar o exemplo que tu falaste, do G Suite, né? Tu vai colocar daqui a pouco a ferramenta Google, digamos assim, como tanto armazenagem quanto outros serviços que o próprio Google oferece. Os softwares jurídicos podem se adaptar a essa ferramenta, lançar na tua própria agenda Google. O software jurídico pode fazer backup no próprio Google Drive. O software jurídico pode ter essa integração de forma clara e objetiva. Vários já têm. Outros que eu sei estão fazendo trabalhos para entrar, principalmente no Google, muito mais do que outras ferramentas online. E isso tudo proporciona segurança ao processo, porque está em mais de um lugar. Há uns 2 anos atrás, aproximadamente, eu fiz um trabalho de consultoria em São Paulo, num cliente que nós fizemos toda uma atualização do banco, voltado, apontando para o Drive e fazendo backups de forma automática dentro do software jurídico. O advogado fazia a peça, colocava dentro do Drive, dentro das pastas determinadas, e o software pegava de lá a informação e deixava disponível no próprio sistema. Então não tem retrabalho, não tem lançamento 2 vezes, não tem... E está tudo em backup de forma online disponível para todos. A questão maior é qual a tecnologia que é útil para mim. Isso é uma coisa essencial para que a gente possa tomar a decisão sobre um sistema. Se tu pesquisar sistema jurídico, tem milhares, realmente, em que tu vai encontrar muita coisa boa, muita coisa que está tentando aprovação no mercado, mas tu tem que encontrar coisas que sejam úteis para ti. Daí o porquê que cada vez mais nesse mercado que a gente chama de 4.0, ou seja, esse quarto pulo aí da revolução que está acontecendo, as integrações são essenciais. É comum hoje software jurídico se integrando com outros para poder fazer trabalhos diferenciados. A exemplo do que nós falamos no início ali, sobre o próprio TioADV, que tem software que se integra aí só para peticionar. Então, tu tem possibilidades técnicas hoje para fazer um trabalho que é bem interessante. Não sei se alguém gostaria de dar alguma dúvida também, até para a gente poder debater alguma coisa mais específica. E também tem que entender também que os softwares já tem alguns crawlers, né? Que são chamados bots, muitos chamam de robôs. Sim. Na verdade, são robôs, são automações, né? Que pegam elementos já pré-programados e começam a fazer as coletas de informações para entregar de certa forma aquilo necessário para o cliente final. Sim. Questão hoje, por exemplo, de tu tirar informações. Vamos pegar um exemplo prático. Eu estava hoje de manhã num cliente em que nós estamos implantando, estou fazendo um processo de implantação de um sistema. Está tirando um sistema e botando outro. Esse sistema novo, por exemplo, vai fazer qual trabalho que o atual não faz? Ele vai pegar informações através de listas de processo, vai buscar informações do Tribunal de Justiça, vai trazer essas informações já num formato automatizado de relatório próprio do cliente e vai fazer isso uma vez por mês numa leitura de X processos. Não são todos da base, mas são X processos específicos que foram determinados. Isso vai fazer com que o cliente economize pelo menos, um turno inteiro por mês de uma pessoa que fazia isso e levava, em média, um turno inteiro para fazer esse trabalho. Se hoje a tecnologia pode, graças a essas questões, tanto de automação quanto dos bots ou de outras questões, fazer esse trabalho, e às vezes, o que é mais interessante de tudo isso, custo zero, ou quase zero, para que isso aconteça, porque os softwares já estão incluindo isso na sua mensalidade, já estão incluindo isso dentro do processo, então o custo está muito baixo para fazer esse tipo de coisa.
Nós não precisamos mais ficar botando um monte de gente para fazer lançamento. A mesma coisa, cadastrar processo. Tem várias e várias ferramentas hoje que tu põe só a lista dos processos que tu quer, uns até pela OAB, outros por número de processos, principalmente CNJ, facilitou muito isso. E as automações são totais, né? São realmente totais. Eu veria, tu busca todo o AIRE, busca todas as informações dos tribunais e traz essa realidade pronta para dentro do teu software sem tu digitar nada. Só faz correção de banco. Jennifer, um software para quem está iniciando, que eu gosto muito, eu indicaria o Astré da Auro. É um custo-benefício muito bom. Tu tem nessa linha de iniciantes, assim, alguns softwares que fazem um trabalho bom. Né? O Astré é um bom exemplo. Tu tem o Integra do Promad, né, que o pessoal chama de Promad, ou chama de Integra, é um software barato e faz um trabalho de gestão. Tu tem softwares que fazem um pouquinho mais avançado, daí um pouquinho em preço, né? Porque se tu comparar os muito baratos, tu vai entrar numa linha que não faz muita automação. Se tu pegar software médio, tu já tem software hoje como o próprio Judice Office, o TioADV em alguns casos, dependendo do tipo de tamanho do teu escritório, também vai sair num preço bom. O Judice Office é um preço médio, bem tranquilo, e faz uma série de automações já com os bots prontos dentro do sistema. Aí tu tem na linha os tradicionais, né? O Legal One, tu tem, bom, o Temis, que é da ONU também, o ProJuris, tu tem vários dentro de uma linha média que faz dentro de uma relação custo-benefício algo bom. O Legal Manager também estava me lembrando agora, ficam todos eles nessa categoria. E tu tem aquela categoria mais top. O Legal One é bem caro, não? O Legal One é bem caro, não? O Legal One é bem caro, não? Olha, em alguns casos que eu vi, assim, orçamento de clientes que estavam orçando o Legal One, não foi um preço tão fora. Claro que ele é mais caro, por exemplo, que um Judice da vida. Sim, mais caro. Mas ele não fica num preço... Eu não sei. Um amigo meu me disse que para instalar, para fazer a instalação inicial lá, cobrou R$80 mil no escritório dele, e mais uma média de 8 a 10 mil por mês. Nossa, não, os orçamentos que eu tenho visto não tem... Não chega nem a 10% disso. Bem menos. Talvez seja característica também do tamanho, o número de usuários e uma série de outros fatores que é o formato que eles cobram, né? Porque o que eu vi foi ano passado, tinha um preço um pouco mais caro do que eles estavam cobrando, por exemplo, na época, o próprio CP Pro. Então não era uma coisa tão fora da realidade. Né? Não sei que tenha sido uma coisa que eles mudaram a política esse ano. Esse ano não vi nenhuma instalação deles. Já, por exemplo, tu pega esse preço, nem os grandes, tipo um Spider da vida, não custa isso. 80 mil. Não, instalação. Só para instalar, para pegar o banco de dados, né? Sim. O banco de dados dele, pegar, fazer toda a adequação. Sim, mas vou te dar exemplo real, o valor agora do segundo semestre do ano passado. Tá, Spider, que é um top de linha, tá lá sempre nas cabeças lá do pessoal em termos de, somente departamento jurídico. Implantação do módulo contencioso, implantação mesmo, então, migração, implantação, todo aquele treinamento, toda aquela parafernália, não saiu 25 mil. E mais uma mensalidade de 2. Então, tu tinha uma realidade prática, efetiva. Eu implantei ano passado num escritório, inclusive, mais ou menos nesse valor. Né? Funcional, tudo bonitinho. Então, tu depende muito daquilo, claro, a relação custo-benefício. Tu pega um cara que está iniciando na advocacia, tu fala isso e ele se apavora. Meu Deus do céu, como é que eu vou investir 20 mil reais num software? Bom, é diferente. Não é a tua realidade. Nesta realidade, tu não precisa de um software de 20 mil. Tu pode pegar um software num custo-benefício bem menor. Mas o mais crítico é não pegar sistemas e sair fazendo de qualquer jeito. Isso é o mais crítico. Eu conheço escritórios que começaram, inclusive, com o próprio Gmail da vida. Vai lá, anotando, vai documentando, planilhando, e chega uma hora... Eu tenho um case muito interessante, que é lá pelos idos de 2012, mais ou menos, em que o escritório me chamou e me disse o seguinte: Gustavo, eu estou te chamando para implantar um sistema. Eu quero um sistema que não seja tão caro, parará, nós não somos tão grandes, etc. E vou te contar uma coisa, só estou te chamando por um motivo. E eu digo, por quê, doutor? Eu estou lhe chamando porque minha planilha Excel começou a trancar. Porque se ela não trancasse, eu não te chamava. Foi assim o começo da conversa. Fizemos a implantação do sistema até hoje. Até ano passado, fiz uma visita para eles lá para uma outra questão de gestão. E foi muito interessante, porque eles continuam utilizando o sistema, continuam trabalhando com a ferramenta e acabam fazendo um trabalho bem diversificado e não falam mais em planilha Excel. Planilha Excel realmente é uma coisa que no início é muito útil, eu acho que pode ser uma ferramenta útil, mas ela tem um tempo de vida, né? Ela tem um tempo que tu vai precisar realmente de integrações e de outras ferramentas, que a não ser que tu seja um as no Excel, o melhor é ter um sistema. O sistema já vem com isso pré-pronto e mais
documento. Tem essa realidade. Mas para quem está iniciando, realmente esse é uma dica importante, esses nomes que nós falamos. E uma outra questão que eu diria para quem está iniciando é não deixar de documentar. Mas eu tenho 2, 3 colegas, Gustavo, eu e um sócio e mais uma secretária. Eu não preciso ter manual, eu não preciso documentar sistema, eu não preciso ter informação. Esse é um erro. Quando é pequeno, é muito mais fácil de fazer. Tu tem que fazer quando é pequeno, tu tem que fazer quais são as tarefas e tudo que tem que ser feito. Para quê? Para quando tu começar a crescer, tu crescer ordenado, já crescer organizado. Ó, trabalho manual não é menos seguro não, viu? Às vezes o trabalho manual pode ser até mais seguro do que o trabalho na tecnologia, porque a tecnologia às vezes pode falhar. Então, gente... depende da forma que é feito. Não vamos dizer, tomando por esse parâmetro. Por Sim. isso que é bom sempre ter um banco de dados replicado e tudo mais. Ah, claro. Porque se você tiver um problema com o seu banco de dados, a dor de barriga que você pode ter é gigante. Sim, sem sombra de dúvida. O que eu vejo muito do trabalho manual é quando a pessoa usa a tecnologia e também o trabalho manual. É aquele escritório que às vezes recebe tudo eletronicamente, por exemplo, ele é um escritório previdenciário, por exemplo, hoje, que está totalmente online. Ou seja, tudo é sistema eletrônico, tudo funcional de forma eletrônica. Aí chega na mesa do advogado, ele imprime. Chega na mesa do advogado para dar despacho, para ver quem é que vai fazer os processos. Ele não bota na agenda, ele bota num papelzinho, agenda de papel. Ele migra um fluxo que já é tecnológico, já é eletrônico, para algo de papel. Isso acontece com muita frequência e é um erro também. E aí a ideia do trabalho manual realmente é arcaico. Eu concordo 100%. Ele é muito mais trabalhoso, muito mais complexo. É um modo analógico. Ele também não pode analógico. É considerado inseguro. Sim, é muito mais trabalhoso, na verdade. Tu vai ter um trabalho realmente muito, muito grande de pessoas, tempo, que nesse ponto a tecnologia pode ser muito útil, né? Pode ser bem mais eficiente. Claro. Com certeza. Da mesma forma que tu pegar hoje software jurídico, processo eletrônico. Nós já temos várias empresas e vários softwares que estão importando, inclusive, do software eletrônico para leitura das publicações ou das intimações que já abriram, né, no caso, e tu poder trabalhar tudo isso com a ferramenta eletrônica, com os controles de uma forma. E principalmente um detalhe que eu acho essencial que o pessoal também se passa, que são os indicadores que tu pode gerar no sistema. Quer dizer, tu tem hoje um software jurídico, tu pode colocar a ferramenta de que tipo de prazo tu está fazendo, aí depois tu pode extrair essa informação com questões de complexidade, tu pode extrair por tarefa, tu pode saber, por exemplo, quantas tarefas teu advogado fez por dia, por semana, por mês, que tipo de tarefa ele está desenvolvendo, que tipo de tempo ele deveria levar. Recentemente, faz mais ou menos uns 6 meses, né? Time sheet. Mesmo em software pequeno, por exemplo, vamos pegar o exemplo de software tipo o Integra da vida que não tem time sheet, software pequeno, tu tendo uma relação de tarefas, tu já está pelo menos com informações mais claras, mais objetivas, mais diretas, para poder chegar e ver o que o teu profissional está desenvolvendo. Se tu montar essas questões dentro de uma planilha que seja, para te enxergar no mês o como isso está funcional, né, já que tu tem um software às vezes pequeno, tu tem a informação de uma forma não tão automática, tu vai ter pelo menos na tua equipe o que eles estão fazendo, quantidade que eles estão trabalhando, tipo de coisa que eles estão fazendo e mais, a evolução disso mês a mês. E aí tu enxerga às vezes um colaborador que estava num ápice de crescimento, de trabalho, de desenvolvimento e daqui a pouco ele dá um boom para baixo e tu percebe nitidamente com números que tu extrai, olha, sem mentira, de software pequeno, tu não gasta para extrair essa informação 2 ou 3 horas no mês. Sim. Software médio já faz isso automático. Outra coisa mesmo, se alguém está notado já a atualização do Gmail, por exemplo, o Gmail ele já está sabendo quais palavras você vai digitar, até mesmo para quando você digita o e-mail, quer dizer, já está automatizando todo o processo também de escrita, pessoal. De escrita. Uhum. Já notou isso, Gustavo? Sim. A minha versão do Gmail já atualizou para isso. Eu uso o G Suite também e acredito que, para mim, é uma ferramenta que eu uso há muitos anos e não largaria. Vejo ela com muito bons olhos. Jennifer, a agenda do software, geralmente eles se integram ou com a do Outlook ou do Google, que são os dois calendários, as duas agendas mais comuns do mercado hoje. Sim.
E uma outra questão que alguns softwares estão fazendo quando não se integram essas agendas mais conhecidas, digamos assim, é disponibilizando o próprio aplicativo do sistema no celular. Já tem alguns aí lançando essa questão, já faz alguns meses. Na verdade, desde o ano passado eu tenho visto vários softwares lançando sistemas de app, né? Sendo aplicativos para celular que vai ter agenda, vai ter o básico do cadastro, o básico do processo, das informações ali vão estar. Então, por isso que eu clamo, na verdade, para que, não é só uma tendência, é uma realidade hoje, que o software seja web, né? Isso é uma questão que facilita muito. Ajuda muito, na verdade, de tu poder acessar de qualquer lugar, de tu estar na própria justiça e fazer o acesso ao sistema. Mas depende muito da necessidade de muitos clientes, né? Que alguns escritórios, eles preferem ser de fato que não, entendeu? Por exemplo, eu cito muito também o Banco Itaú. O Banco Itaú, ele não fornece o banco dele para ninguém, o banco de dados. O banco de dados deles é gerido 100%, ou digo 1000% dentro do próprio banco. São diversas salas cofres e tudo mais, mas eles não fazem nada fora da estrutura deles. Porque a mais-valia deles, por que eles entendem, é o que eles têm de informação dos clientes, do mercado e tudo mais. Então, é como também a Martins também trabalha dessa forma, a distribuidora. Eu lembro lá que eu cheguei a advogar para eles também, um escritório que fazia parte, e eles tinham o hábito de chegar e dizer para a gente que todo motorista, quando encontrava há 15 anos atrás um buraco, ele já começava a tirar fotos e dizer qual era a localização, tudo isso aí, já fazer mapeamento da pista, fazer onde é que ela tinha imperfeição, para saber qual é os riscos da mercadoria, do frete, tudo sem encarecer e tudo mais. Sim. E eles não forneciam essa informação a ninguém. Por quê? É claro. Chega a ser estratégico para ele até mesmo pela relação de custo. Sim, sim. Em relação ao software, falo da questão web mais por uma questão realmente de acesso. Eu vejo que alguns, claro... Mas o web, às vezes, é interessante que você faça licenciamento e a pessoa forneça a ferramenta para você colocar nos seus servidores próprios, justamente para não ter esse compartilhamento com dados com terceiros. Sim. Sempre tem duas... O pessoal confunde, na verdade, software web como sendo algo que tem que estar na internet de outros, né? Software web significa, em bom português, tu não precisa instalar, é só isso. Então, se o software estiver instalado no teu servidor, ele não precisa estar instalado em nenhuma máquina, tu acessa via browser, né, navegador. Por isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que existe muito software já de desktop, nós chamamos que seriam offline, não seriam webs, mas que existe um módulo web acoplado a ele, que no seu próprio servidor todo mundo acessa via ou desktop ou via browser. Sim. Justamente a questão de acesso é que é a grande sacada. O que eu vejo que alguns oferecem, que daí não seria acesso web, é utilizando, né, ferramentas como VPN. Aí não seria o acesso web, vai ter que fazer um acesso remoto. Bom, aí não é acesso web, aí é diferente. A questão além da questão ali da agenda, que é algo crítico, eu vejo que os tipos que se utilizam na agenda podem ser muito úteis para a gestão do teu negócio. Então, por exemplo, se tu vai colocar na agenda que tu tem uma audiência, tu pode colocar, tem alguns softwares que tem tipo e subtipo, por exemplo. Tem outros softwares que não. Mas se tu fizer uma classificação... Tem título, subtítulo e cores. Ah, sim. Tem. Configurações tem a rodo, né? Eu digo aquele que é um software menor, por exemplo, se ele colocar pelo menos assim, é audiência de conciliação, é audiência de instrução, é audiência una, etc, etc, ele começa a criar um indicador para ele e para a gestão dele, que é muito eficiente, porque ele pode depois, inclusive, estratificar essa informação para fazer precificação, para entender o custo que ele tem, para entender qual é a realidade. Porque precificação e custo, tu não precisa ter somente quando tu cobra do cliente. Eu vou saber quanto... Outra coisa muito interessante também, que a gente sempre esquece de falar, é colocar rastreamento de e-mails, pessoal. Você saber quem está lendo seus e-mails, em que momento está lendo. Porque você sabe se o cliente está lendo seus e-mails ou não, quando você manda para ele. E você pode chegar para ele, doutor, eu preciso que você me leia os meus e-mails, e eu estou vendo aqui, meus e-mails são rastreáveis, e eu vejo que você não está lendo. Até mesmo com isso aí, você pode ganhar tempo, justamente para o cliente mandar em tempo os documentos para você fazer a defesa dele. E comprovar que ele leu do outro lado.
Claro. São ferramentas que a maioria das pessoas, na verdade, desconhece. A mesma coisa que o Gmail lançou agora faz pouco tempo, no meu até não está disponível ainda, mas eu já utilizava outras ferramentas para isso, que é tu mandar o e-mail mais tarde, né? Fazer essa automação de mandar os e-mails mais tarde. O Gmail está trazendo isso agora de forma nativa, algo que antes tu utilizava outras ferramentas, como o Slack, o Boomerang e outras, que tu fazia isso. O que pode ser muito útil, porque às vezes tu é uma pessoa notívaga, vai trabalhar 11 horas, meia-noite, 1 da manhã, e em vez de ficar mandando e-mail a 1 da manhã, tu programa para que seja enviado no outro dia às 8 da manhã. 8 da manhã ele vai estar na caixa de e-mail da pessoa. Né? E alguns desses serviços, como o próprio Slack faz, já rastreia também. Né? Já faz esses dois trabalhos, ele envia e rastreia. Sim. Então, mas o que interessa também, que o pessoal tem que entender também, que algumas tecnologias que nós usamos não são de respostas imediatas. O WhatsApp é um deles. O WhatsApp é um deles. Às vezes eu mando o WhatsApp de madrugada, à noite, não é para aquela pessoa responder naquele momento. Mas eu estou dizendo que eu estou mandando aquela informação e que quando ela vê no outro dia, ela pode chegar e responder. Sim. O que acontece é que o WhatsApp virou um mal, digamos assim, para o advogado em vários sentidos. Né? A gente se obriga até mesmo a colocar ele como uma ferramenta de comunicação com o cliente e de gestão da informação com o cliente. Porque o cliente, na verdade, te manda uma informação, por exemplo, como tu citaste agora, daqui a pouco 9 da noite, 10 da noite, e quando tu olha, aparece lá os dois azulzinhos, o que ele pensa? O advogado não me respondeu. E ele começa a literalmente cobrar o advogado durante a noite, assim como acontece, por exemplo, com as páginas no Facebook e por aí afora, em que as pessoas mandam, eu queria saber informação do meu processo. 11 horas da noite. Aí tu vai lá e verifica, porque tu leu, porque tu tem um aplicativo no celular, e ela olha 11h05 e te manda pontos de interrogação, às 11h30 ela está te xingando. Quando, na verdade, não tem expediente, não tem estrutura, não tem quem faça esse trabalho naquele horário. Isso é uma questão também de ser identificada como gestão interna. Como eu vou lidar com as informações, como eu vou buscar essas informações e quais os canais que eu vou ter para atender o meu cliente. E a tecnologia ajuda muito a tu utilizar o WhatsApp Business, tu utilizar ferramentas que já trazem alguns indicadores, algumas questões de automação pré-próprias, né? O WhatsApp Business é uma ferramenta que já ajudou um pouco, pelo menos, essa questão. Pode ser algo significativo para o teu tempo, que é o que realmente importa, né? Que é o que realmente a gente vende e é o que realmente a gente acaba precisando também de mais tempo para resolver as coisas. Concordo plenamente. Pessoal, estamos nos últimos 10 minutos aí, então, que o Instagram permite que nós fiquemos online. Então, eu quero reservar esses minutos aí para perguntas, pessoal. Perguntem, por favor, até para a gente possa auxiliá-los mais no seu dia a dia. Com certeza. Alguma pergunta, Jennifer? Doutor Francisco? Doutor Josmeir? Doutor Rafael? Doutora Ellen? E os demais também? Fiquem à vontade. Vamos ver, pessoal. Eita, vamos lá. Astrea Promade. Eu prefiro Astrea. É gosto. Na verdade, eu acho que software é utilidade. Eu não vejo... É a mesma coisa que nas aulas que eu dou de tecnologia, a primeira pergunta, qual é o melhor software? Eu digo, o melhor software é aquele que se adapta. Tu vai pegar o Astrea, que tem excelentes ferramentas, e tu pode não te adaptar a ele. Não, claro. O Integra tem boas ferramentas. É como você diz também, se um vinho é bom ou não, né? Quem vai dizer se é bom ou não, seu paladar. Claro, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E às vezes o próprio layout do sistema ajuda ou atrapalha. Eu conheço softwares que têm ferramentas excelentes de gestão, excelentes de automação, e o pessoal olha e diz, mas é muito complexo, é muito difícil, é muito isso. Ele não se vende por esse motivo. Ele não encanta, na verdade, no visual. Não quer dizer que ele não tenha ferramenta. Falta o X, né? User Experience. Isso é uma coisa que, infelizmente, em alguns faltou. Eu vi versões novas agora de sistema, que lançaram versão 2, versão 3, do ano passado para cá, e a modificação principal, além de algumas funcionalidades, foi layout, melhorou muito. Isso realmente foi muito produtivo.
Quando eles começam a pensar... O pessoal está pensando muito mais hoje. Sim. No layout, na experiência do usuário, do que em aumentar as suas funcionalidades, porque as funcionalidades existentes já são magníficas. Sim, já tem, claro. Então, já tem o que ele pode fazer é melhorar a experiência. Com certeza, transformar isso em algo que seja mais fácil, mais prático, menos cliques e mais visual na tela, o que tu precisa ver realmente, não, né, encher murcilha, como diz o outro. Ô Guga, qual seria o nosso próximo tema? Olha, tem uma infinidade de coisas que a gente pode comentar, mas se for na área de tecnologia, tem questões, o pessoal, por exemplo... aí que quer sugerir também algum tema para a Guga falar na próxima live, nossa? O que é que você sugere também? Aqui é coparticipativo, viu, pessoal? Aqui é todo mundo, aqui é a cooperação intuitiva, né? O que vocês precisarem é o que nós iremos fazer. Como eu vi que teve muita pergunta, por exemplo, de quem está iniciando, né? Softwares para iniciantes, softwares para menores. Um tema também que o pessoal procura muito, principalmente a Comissão do Jovem Advogado e vários outros lugares que eu palestro e dou aula nesse sentido, é a questão das vedações e do marketing. É um tema que chama muita atenção do jovem advogado, eles não sabem como se posicionar, e também pode ser falado principalmente dos ambientes em rede social, que é outra questão também que dá bastante confusão do que pode e o que não pode ser feito. E a gente pode trazer algumas dicas práticas, pode ser algo nesse sentido também. Acho que poderia ser bem útil para o público. Doutor Rafael, a gente vai publicar o vídeo no YouTube. Eu vou pedir para o doutor Gustavo ele fazer um comentário, até nos comentários do próprio vídeo, na informação sobre o vídeo, ele coloca todas as informações sobre algumas listas de alguns softwares. Claro, e fiquem à vontade também, se quiserem entrar em contato por e-mail, etc., pelo próprio Instagram, eu respondo com o maior prazer, sem problema nenhum, com certeza. O que a gente acha que pode falar de marketing, inbound marketing jurídico? Sim, pode ser. O que vocês acham, pessoal? Inbound marketing. Falando a necessidade da criação de conteúdo e tudo mais, para a gente chegar ao cliente, conquistar o cliente sem ele ser captado, sem ele ser cooptado. Sim, sem ser. Ele vem por gravidade. Sim, gravidade. Pois é isso, então. Inbound marketing jurídico. Semana que vem, pessoal. Mesmo dia da semana e horário, Guga? Eu vou confirmar contigo. Agora não consigo olhar minha agenda. Mas eu dou uma olhada. Acompanhe as redes sociais, acompanhe o site Juristas e lá estaremos publicando tudo. O vídeo estará lá publicado também, pessoal. E também na notícia que vai publicar o vídeo, também estará as indicações do professor Gustavo sobre todos os prós e contras dos softwares para iniciantes. Claro. Eu tenho material já pronto sobre isso. Com certeza, é um prazer. Tchau, pessoal. Até a próxima. Então tá, gente, um grande abraço. Até uma próxima oportunidade. Aí. Tchau, tchau.